Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o canal Pitada de Teologia e nós estamos iniciando aí um novo projeto que é trazer para a classe de jovens aí lições, pré-aulas, aulas, dicas da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos iniciar agora nesse segundo trimestre de 2022 com o tema O Perigo das Tentações. Eu vou aqui estar passando para vocês o esboço da lição. Você está percebendo aí que está escrito, vai ficar escrito aí. Pegue algo para você anotar. Nós vamos falar dos perigos da tentação. Nessa primeira lição, nós iremos falar sobre os perigos da tentação. Nós vamos ver o que é tentação, quais são os perigos da tentação. E antes de nós começarmos, o que não é perigoso e o que não é tentação é você se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo a sua dúvida. Comente aí embaixo a sua dúvida. Tá bom? Fique até o final do vídeo e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você tá vendo aí na tela, tô colocando aí para você agora o cenário, o esboço da lição. Nós vamos discutir aqui no primeiro ponto sobre o cenário invisível. Aí nós temos Deus, o ser humano, Satanás e o pecado. No segundo ponto, nós vamos ver o que é tentação. Aí como subponto nós temos um convite ao pecado, uma proposta para satisfazer alguma necessidade, uma forma de provar se Deus é suficiente para nós, e se nós não resistirmos, faz com que a pessoa caia de onde Deus a colocou. Terceiro, como ela se manifesta? Ela se manifesta de três formas principais que o autor se nos apresenta. Por uma ação de Satanás, focando em nossas necessidades, ou focando em algo que nós não precisamos. Quarto, quando cedemos à tentação, o que acontece? Perdemos a comunhão com Deus, comprometemos o nosso futuro, e nós iremos aqui pontuar que a tentação é humana, e nós encerramos com a conclusão, tá bom? Tá aí o esboço, copie, anote se você quiser. Com esse esboço aqui, dá de você pregar, dá de você dar estudo, dá de você fazer muita coisa com esse esboço aí, para a glória de Deus, tá bom? Vamos lá para o primeiro ponto, cenário invisível. É claro, é lógico que antes de nós irmos para esse ponto, eu gostaria de introduzir a lição. Certas situações na vida das pessoas parecem verdadeiras vantagens temporárias, mas com o tempo se torna um artifício para prender as pessoas em prática que irão escravizá-las. Há situações, há momentos de coisas que acontecem conosco, com todas as pessoas, que parecem verdadeiras vantagens, mas com o passar do tempo, aquela aparente vantagem que nós aceitamos, que você aceita, que eu aceito, elas poderão se tornar um artifício para nos prender em práticas pecaminosas. A igreja, mesmo vivendo neste mundo, deve ser separada das coisas do mundo. É como Paulo disse
Anote aí essa referência, em nome de Jesus, Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 1. Você que está meio perdido, Efésios fica depois de Gálatas, tá bom? Olha o que diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos, ou seja, à igreja que vive o que está em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Você entendeu o que Paulo disse? Paulo diz: vocês vivem em Éfeso, vocês estão em Éfeso, mas devem ser fiéis a Cristo Jesus. Então nós estamos vivendo no mundo, nós estamos no mundo, mas nós devemos viver separados das coisas do mundo. É isso que nós chamamos de santidade. Santidade é isso. Santidade é estar no mundo vivendo separado das coisas do mundo. Viver uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de santificação é de suma importância para Deus. Um dos maiores perigos para isso, um dos maiores perigos para nós termos uma vida santa, um dos maiores perigos para nós termos uma vida de santidade, de santificação, é a tentação. A tentação não é pecado, nós vamos nos aprofundar nisso aqui mais para frente. Ela é uma isca para que a pessoa caia em pecado e se afaste de Deus. Isso é tentação. Definição de tentação: isca para que a pessoa caia em pecado e se afaste de Deus. O cenário invisível. O que é esse cenário invisível? Esse cenário invisível são os bastidores nos quais a tentação se inicia e que não é visível para nós. Isso é o cenário invisível. Nós somos seres espirituais também, tá? Nós somos constituídos de parte física, mas também somos constituídos de partes espirituais. Você já sabe disso. Você já sabe que nós temos corpo e que nós temos espírito, alma. Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. O nosso corpo, ele nos dá o benefício de nós intervirmos, atuarmos no mundo físico. Porém, a nossa parte espiritual, nós podemos sentir o mundo espiritual. Nós não vemos, mas nós sentimos o mundo espiritual. E é no mundo espiritual que tudo começa. Deus. Deus é o Criador de todas as coisas e doador da vida. O que tem vida, tem porque Deus a deu. O Senhor Deus decidiu revelar-se a si mesmo para a sua criação. Deus se revelou de uma tal forma à sua criação, Deus que decidiu se revelar. Se Deus não se revelasse, nenhum de nós conheceríamos Deus. Mas Deus se revelou de uma tal forma para a humanidade que nenhum homem pode dizer: não conheço Deus. Não há como conhecer a Deus. A Bíblia diz que os céus declaram que Deus existe. Os céus declaram as obras de Deus. Se olha para o céu, você vê um universo organizado. Você vê tudo organizado. Isso não é obra do acaso, isso é obra de Deus. Deus espera ser adorado pelo homem. Não que isso seja uma necessidade de Deus. Muito pelo contrário, isso é uma necessidade do homem. Só que essa adoração que Deus requer, essa adoração que Deus requer dos seus servos, que Deus quer do ser humano, deve ser uma adoração em sinal de gratidão.
e não para que o homem se perca adorando outros deuses. Deus não quer uma adoração forçada. Deus não quer uma adoração fingida. Você deve se lembrar quando Jesus encontrou com os hipócritas, com os fariseus, com os mestres da lei, com os religiosos da época. Jesus olhou para eles e disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, dizendo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está afastado de mim. Então Deus requer uma adoração verdadeira, uma adoração que saia da alma, em forma de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Segundo, o ser humano. O ser humano foi criado à imagem de Deus. O ser humano foi criado sem pecado. Deus, ao criar o ser humano, colocou no jardim do Éden. Não colocou no jardim do Éden simplesmente por colocar. Deus colocou o homem lá no jardim do Éden para guardar, para lavrar, trabalhar no jardim. E é muito interessante que o homem foi criado para a glória de Deus. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 11, diz assim: nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então o homem foi feito para a glória de Deus. Terceiro, Satanás. O diabo não foi criado como o diabo. O diabo era um anjo. Mas ele se tornou o diabo, o inimigo da igreja, o tentador. Porque queria ser semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo de número 14. Profeta Isaías capítulo de número 14, versículo de número 14, nos diz o seguinte: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso fez esse anjo se tornar Satanás. Só que ele é um ser inteligente. Ele tem capacidades. E por ser inteligente, ele sabe se aproximar do ser humano. Essa inteligência que ele possui, ele se aproxima do ser humano. E ao se aproximar do ser humano, ele traz questionamentos para contradizer o que Deus já nos revelou em sua palavra. Lembra da tentação de Eva? Como foi que Deus disse? Que nós não podemos comer do fruto e nem tocar nele. Não é bem isso que Deus quis dizer. Olha que sagacidade. Ele traz um questionamento para contradizer o que Deus disse. Não é assim. Na verdade, não é isso. É porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a ele. Pronto, despertou a curiosidade humana, despertou a cobiça humana. E Tiago, no capítulo de número 1, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, ela atingiu a cobiça humana, atingiu na cobiça do homem. O que acontece? Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Primeiro atinge a cobiça gera o pecado, e Tiago diz que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Algumas pessoas pintam por aí Satanás até como um ser divertido, até como um ser legal. Mas Satanás, ele é real. Porque muitos duvidam da sua existência. Ele é real. Ele é o nosso inimigo.
Satanás é perigosíssimo. Não se brinca com o diabo. Nós não devemos ter medo do diabo, porque maior é o que está conosco do que ele. O Espírito Santo que está com a igreja é muito maior que Satanás. Mas nós não devemos menosprezá-lo e achar que ele é somente mais alguma coisa. Não. Se cochilarmos, ele nos derruba. Pecado. Enquanto Deus, o ser humano e Satanás são pessoas, o pecado não é uma pessoa, o pecado é uma ação. Uma ação que traz uma terrível consequência, a morte. Mesmo estando em estado de perfeição, de inocência, o ser humano não deixou de ser tentado. Olha, meu irmão, você e eu podemos transbordar de unção, que é a vontade de Deus para a nossa vida. Podemos ser os seres mais espirituais que existem no mundo. Podemos ver anjo, podemos ter visão, ter dom de profecia, dom de operação de maravilha, dom de milagre, dom de fé. Vamos ter tudo isso. Que mesmo assim iremos ser tentados. Adão foi criado perfeito, claro, com liberdade. Se ele tem liberdade, ele tem plena liberdade de escolher se ele vai ser fiel a Deus ou não. Ele foi criado com liberdade. Só que ele usou essa liberdade de maneira errada e acabou caindo. Então o ser humano foi criado perfeito por Deus. Só que ele cedeu à tentação. E quando ele cedeu à tentação, ele pecou contra o seu Criador, contra o Senhor. Amém? Tá anotando? Anote. Segundo, o que é tentação? Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, né? Quando nós vemos criança, aquelas crianças mesmo que é só Jesus na causa. Aí se reúnem aquelas bênçãos mesmo que as mães não estão nem aí, os pais muito menos. Aí deixam a deriva, elas se juntam com outros do mesmo tipo. Aí começam a fazer aquela baderna. Aí alguém olha o que a pessoa diz. Credo, que atentação. Já estão fazendo baderna, estão bagunçando, estão tirando a atenção. Às vezes essa pessoa que diz credo, que é a tentação, ela já sentiu aquele desejo de ir lá, né, meu? Pegar no braço do menino, chamar a mãe, colocar no canto, dar aquela exortação para a mãe, para o pai, tomar conta. Então quer dizer que, nesse sentido, é uma tentação para que você vá lá, talvez tome uma atitude impensada, cause um problemão, e aí é muito, como a gente diz aqui no Maranhão, não sei se você é daqui do Maranhão, mas pois prazer, eu sou do Maranhão. E aqui no Maranhão a gente usa o ditado que é muito caroço no angu. Então o que é tentação é um convite ao pecado. Sabe? Aquele convite que você está em casa, tranquilo. Aí chega alguém, olha aqui um convite para você ir lá na festa de aniversário. Você pega aquele convite, ô irmão, obrigado, Deus abençoe, vai lá, vai ter muita coisa. Precisa que você vá porque a gente tá contando com muita gente, aí vai ter bastante comida e tal. Aí você diz, ô benção, glória a Deus. Aí você para, né?
reflete e diz: Jesus, nesse aniversário. Aí você pensa só no bolo, pensa só. Você tá me entendendo o que eu tô querendo dizer com isso? A tentação, meu irmão, ela é um impulso. Eu não tô dizendo que você recebeu um convite para o aniversário é a tentação. Não tô dizendo isso, pelo amor de Deus. Tô dando apenas um exemplo. A tentação, ela é um impulso, é um incentivo para que nós, o ser humano, ceda. Esse incentivo, esse impulso, ele move o ser humano para que um ser humano ceda a essa ação. E essa ação, uma vez praticada, ela abre a porta para o pecado. A tentação, ela se dá tanto para... Deixa eu dizer uma coisa. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é importantíssimo. Porque existem algumas pessoas na igreja, pontua isso, por favor, que pensam: quando eu me converti é só tentação na minha vida. Eu sou tentado todo dia. Sou tentado de todas as maneiras possíveis. E desconfio que até impossíveis. Aí tem esses irmãos. Aí ele se recorda, né? Tá naquele período lá de sair do Egito para ir para Canaã, deserto, pensa nas cebolas, nos alhos. Aí ele diz: olha, quando eu não era crente, eu não passava esse tipo de tentação. Quem disse que não? Quem falou que não passava? Porque a tentação, ela vem para os que servem a Deus. A tentação vem para os que se afastaram de Deus. Não, agora eu vou me afastar porque eu não quero mais ser tentado. Vai ser tentado sim, da mesma forma. Porque a tentação é para os que servem, para os que já serviram e para os que não servem ou nunca serviram. Aquela pessoa que nunca serviu a Deus é tentado. Aquela pessoa que já serviu a Deus é tentado. Essa pessoa que serve a Deus é tentado. O que quer dizer que a tentação é um fato da vida. Porque como nós lemos em Tiago capítulo 1, versículo 14, a cobiça leva à tentação leva o pecado leva à morte. Então a tentação é uma das formas de fazer com que a pessoa peque. Então todos somos tentados. A tentação, ela é um convite ao pecado e não o pecado em si, porque tem muita gente que diz que a tentação é pecado. Não, a tentação não é pecado em si. A tentação é um convite, é uma porta que se abre, é uma oportunidade que vem para você pecar. Mas lembre-se, por mais que a porta se abra, é você que decide se você entra ou não. Amém? O que é tentação? Tentação é uma proposta para satisfazer alguma necessidade. Todo ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. As tentações inicialmente tendem a preencher essas lacunas. Se você tem alguma necessidade física, a tentação vai se apresentar para você preencher essa necessidade física. Aí, emocional, a mesma coisa. Espiritual, a mesma coisa. Agora, a questão é a seguinte: será que é uma possível necessidade? Será que essa minha necessidade física, será que essa minha necessidade espiritual, será que essa minha necessidade emocional, ela só vai ser satisfeita com essa proposta que me apresentou de tentação?
Ela só vai ser satisfeita se eu pecar, será mesmo? É uma questão aí para você com sua classe refletirem. Que é tentação. Tentação é uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. Por quê? Porque ela direciona a pessoa a crer ou não que Deus é suficiente para satisfazer as suas necessidades. Porque vamos dar um exemplo. Você está naqueles dias, meu irmão, minha irmã, e que você acorda pensando em conta, almoça pensando em conta, quando almoça, às vezes nem almoça. Jovem, sei como é que é. Tem conta às vezes não tem, às vezes não tem essa preocupação, mas às vezes tem. Estou dando um exemplo aqui. Aí você dorme pensando nessa conta, aí você está caminhando, aí pelo centro da cidade, você passa na porta do banco, tem uma pessoa muito apressada saindo de dentro do banco. Ela tá colocando dinheiro no bolso para que não seja assaltada ou roubada. Aí cai R$ 300. Você olha, ninguém vê. Tem gente que até passa por cima e não vê. E você olha. Aí nesse momento vem ao teu coração. Tá aí, é tudo que você precisa. Isso vai satisfazer essa necessidade que tu tem bem aqui. Essa conta você vai pagar. Aí, será? Aí, meu. Aí se você pega aquele dinheiro, coloca no bolso e sai como se nada tivesse acontecido. Depois ora pedindo perdão para Deus. Peça perdão para Deus pelo pecado que você já cometeu. E se arrependa, não é pegar o dinheiro e gastar aí. Agora eu vou pedir perdão para Deus. Se arrependa. Por quê? Porque você mostrou para Deus que Deus não tem poder de prover para que você consiga pagar suas contas, para que você consiga adquirir recursos financeiros. Claro, tem que orar e tem que procurar emprego, tem que buscar, tem que se qualificar. Claro, isso é nosso. Se qualificar, procurar, isso é coisa nossa. Agora nós devemos orar para Deus fazer aquilo que a gente não pode, que é abrir uma porta de emprego. Mas se você colocar no seu coração, olhar aquele dinheiro ali, a tentação vier para você e você disser, não, o meu Deus é poderoso para me abrir uma porta de emprego. Meu Deus é poderoso para tocar no coração do meu chefe, da minha chefe, para que ela aumente meu salário. Você pega aquele dinheiro, vai lá onde aquele senhor diz, moço, olha aqui, ó, seu dinheiro caiu aqui, o senhor estava indo com pressa, tá aqui seu dinheiro. E vai para onde você estiver aqui com a sua mente limpa, com a sua consciência leve. Porque quando nós somos tentados e nós cedemos, nós mostramos que não podemos confiar realmente em Deus. Quando nós cedemos à tentação, nós estamos demonstrando que nós não podemos confiar plenamente no Senhor, porque Deus, Ele não é tudo isso. A gente prega, mas na verdade a gente não acha que é tudo isso mesmo. Meu irmão, ela é um teste de confiança para todos nós, se realmente confiamos que Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades e se o que Ele disse realmente é o melhor para nós. É isso que é tentação. Quando a tentação não é resistida, um outro tópico, ela faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. A tentação não vai vir logo uma grande tentação para você. Não, são poucas tentações leves. Tentações que você diz, isso aqui Deus não se importa, mas pouco a pouco, pequenas tentações não resistidas dão origem a outras tentações maiores, que são igualmente não resistidas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você está ali no feed do Instagram e de repente, pá, bateu lá. Você viu uma dessas mulheres aí dançando, sensualizando, dançando funk, fazendo aquela sensualização toda. Você olha, você curte. Você clica, vai lá no perfil da pessoa, começa a seguir essa pessoa.
Aí depois vem outra, aí depois vem outra, aí depois vem outra, depois vem outra. Aí você vai no Google, procura essa pessoa, vê lá as informações que tem dessa pessoa. Você vai, aí você vê as imagens, vai ter algumas imagens que a pessoa vai estar semi-nua ou totalmente nua. Aí tá entendendo? Começou com uma curtida, você já está visitando no Google, vendo fotos, isso aí vai levantar você aí cometendo pecado, cometendo pecado, cometendo pecado, e quando dá, você já está cercado. Até que um mal maior, ele tome espaço, destrua você, nos destrua, destrua a nossa reputação, destrua a nossa família, destrua a nossa vida espiritual. Ah, mas todo mundo tá fazendo, não acredito que... Não brinca com o Satanás. Não brinca com o diabo. Terceiro ponto da lição. Como a tentação se manifesta, ou como ela se manifesta? Por uma ação de Satanás. O diabo é um agente da tentação. Ele tentou o próprio Senhor Jesus. Você acha que o diabo não vai te tentar? Eu acho que o diabo não vai me tentar. Só porque a gente prega na unção, a gente prega, as pessoas se convertem, Deus desce, Deus se manifesta. Você canta, o céu se abre, a igreja fala a língua estranha. Ah, eu sou tal. Você acha que Deus não irá permitir o diabo te tentar? Você está enganado. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. O agente da tentação é o diabo. Ele tentou o Senhor Jesus. Ele vai observando o momento, ele observa o lugar em que estamos. E dependendo do momento, dependendo do lugar, ele vai oferecer as ciladas, a fim de que nós pequemos contra Deus. Ele pode até mesmo se utilizar de certas características nossas, do nosso momento espiritual de descuido ou momento de isolamento. Como assim ele pode se apropriar de certas características minhas? Ele me observa, ele me estuda e ele percebe que eu tenho uma certa ganância. Ele vai usar isso para tentar me derrubar. Não que eu tenha ganância, que Deus me guarde disso aí, te guarde também em nome de Jesus. Mas nós temos falhas. Eu não tenho essa falha de ganância, mas eu tenho outras falhas. Eu tenho que procurar vigiar, eu tenho que procurar estar atento a essas falhas, procurar tapar essas falhas. É lendo a palavra, é meditando a palavra que você vai encontrando essas falhas e vai tentando ali tapar elas. Para que não se torne uma brecha, uma janela para o diabo atuar na tua ou na minha vida. Então ele se aproveita disso, de nossas características, do nosso momento de descuido espiritual. Passou uma semana sem orar, passou uma semana sem ler a Bíblia, tá aí há um mês sem jejuar, meu irmão, minha irmã. Descuido espiritual, o diabo vai te observar e vai dizer, tá fraco espiritualmente, é agora. Aí ele vai, lança a semente, tu garra a pessoa que é uma coisa boa, e na hora é uma tentação. Você caiu e pecou contra o teu Deus. O momento de isolamento, é por isso que é bom se congregar. Se congregue. Tem culto quarta-feira, vá pro culto quarta-feira. Tem culto sexta-feira, vai. Tem culto terça-feira, vai. Tem culto domingo de manhã, meio-dia, de tarde, vai de manhã, vai para casa, toma um banho, almoça, volta meio-dia, vai para casa de novo, toma um banho, pega um lanche, pega uma janta e vai de novo pro culto. Esteja sempre rodeado de pessoas. Crentes, fiéis a Deus, homens e mulheres de Deus. Porque ele sabe, o diabo sabe, que ovelhas que andam longe do rebanho e afastadas do cuidado do pastor são mais fáceis dele tragar. Sabe como a tentação se manifesta?
focando em nossas necessidades. Nós já falamos de necessidade, mas quando ela foca em nossa necessidade, ela se manifesta. Já dissemos que todos têm necessidade. Lembra? Necessidade física, necessidade emocional e necessidade espiritual. Então a tentação, ela se apresenta como uma solução prática e fácil para isso. Porque a gente gosta de caminhos fáceis. Porque a gente gosta de atalhos. Porque a gente gosta de coisas fáceis. A gente não gosta de processos. A gente gosta de coisas fáceis. Então a tentação, ela vai se apresentar como uma coisa prática e fácil, rápido, uma solução rápida, uma solução fácil, uma solução que você não vai ter que empregar um esforço muito grande, uma dedicação muito grande. Não é fácil, vai ser no estalar de dedos. Por exemplo, a tentação por ter mais dinheiro, uma necessidade por afeto, pode te levar a vários pecados aí sexuais, pode te colocar em uma encrenca de casamentos aí frustrados por causa disso, porque a pessoa tem uma necessidade de afeto, aí vem outra pessoa que não quer nada saber de vida com Deus, não quer saber de nada com nada, aí a pessoa acha bonito, tem aquela necessidade de afeto, a pessoa dá afeto no começo e tal, aí a pessoa se casa e o casamento, meu irmão, se torna uma prisão. Uma necessidade desenfreada por ter coisas, que é tanto ter coisa, que ele ganha em R$900 por mês, ele faz uma conta de 2.000. Como é que você vai pagar essa conta? Aí vem outras maneiras aí ilícitas de pagar, e você vai se afundando. A busca por títulos também aí é uma realidade. Quer saber outra forma como a tentação se apresenta? Focando em algo que não precisamos. Ela foca em algo que precisamos e ela foca em algo que também nós não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas quando se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou benefício. Algo que lhe proporcionaria de forma fácil um título, um bem, um dinheiro, uma posição de destaque. Você não precisaria daquela posição de destaque. Você não precisaria daquele título. Você não precisaria daquele bem. Você não precisaria daquele dinheiro. Você não precisa disso, mas a tentação, ela vem e enche os olhos. Eva e Adão não precisariam ser igual a Deus. Eva e Adão não precisavam se comparar com o Altíssimo. Mas eles desejaram se comparar com o Altíssimo, mesmo não precisando disso. É um exemplo. Quarto, quando cedemos à tentação. O que acontece quando cedemos à tentação? Número 1, perdemos a comunhão com Deus. Vou abrir aqui para nós lermos um texto muito importante. Estamos terminando nossa aula inaugural. Peço que você deixe aí o que você está achando. Se você tem alguma dica para melhorar, que todos nós precisamos melhorar, inclusive eu. Salmo 51, versículo de número 11 e versículo de número 12, diz assim. Salmo de arrependimento, tá? 11 e 12 diz assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Isso aqui é um salmo de Davi. O salmo de Davi, quando Davi peca e adultera com Batseba. Você lembra disso? Manda matar Urias, comete inúmeras quedas sucessivas, inúmeras falhas, inúmeros pecados um atrás do outro. Aí ele sente que por ele ceder à tentação e pecar, ele percebe que o Espírito Santo vai embora, se retira. Aí ele canta o Salmo 51 e diz: não me repulses da tua presença, porque ele sentia a presença de Deus ir embora. E ele diz: não me retiras do teu Santo Espírito.
Me restitui a alegria da salvação. Até a alegria da salvação ele já tinha perdido, meu irmão. Olha aí que consequências gravíssimas quando se cede à tentação. Quando se cede à tentação, nós perdemos a comunhão com Deus. Quando se cede à tentação, nós comprometemos o nosso futuro. Por quê? Porque pode fazer com que a imagem, nossa imagem, seja destruída. E pode fazer com que o destino de uma pessoa seja marcado para sempre de forma negativa. A tentação envolve mais do que o momento em que ela acontece. Não envolve só aquele momento. Existem tentações que, se cedidas, ela marca a vida da pessoa, ela é até conhecida por isso. Judas é conhecido pelo quê? Judas Iscariotes é conhecido pelo quê? Reflita. Quando alguém fala Judas Iscariotes, qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Traidor. Cedeu à tentação. Pecou. Marcou a vida dele. Conhecido até hoje como o traidor. Seja a dependência de um vício, uma infidelidade, um ato de desobediência, o preço da tentação sempre chega. Gálatas, carta de Paulo à igreja da Galácia, capítulo de número 5, Gálatas capítulo de número 6, 6, versículo de número 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Uma terceira coisa que eu gostaria de dizer para você que está na lição é que a tentação é humana. Primeira carta de Paulo aos crentes na cidade de Corinto, capítulo de número 10, versículo de número 13. A tentação é humana. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Sabe o que Paulo está dizendo para essa igreja? Vocês são tentados e eu sei que vocês são tentados. Mas a tentação que vem sobre vocês é humana. Vocês podem vencê-la. Desvia o olhar da tentação, porque quando você desvia o olhar da tentação, desvia o olhar da tentação e você vai ver a providência de Deus, o livramento de Deus para que você possa suportar essa tentação. Porque Deus não vai permitir você ser tentado além do que você suporta, porque Deus é fiel. A tentação ela é humana porque ela atua na nossa humanidade. Porque são questões humanas que nos atraem. O nosso olhar para a tentação é a questão humana que atrai o nosso olhar para a tentação. Se a pessoa ceder, percebe que vem a frustração como resultado, a baixa autoestima como resultado, o sentimento de culpa e até a certeza de que Deus virou as costas para essa pessoa. Não, Deus virou as costas para mim, eu não sinto mais o Espírito Santo. Eu não sinto... Lembra de Davi, acabamos de ler. Resultado da tentação. Mas Deus é fiel. Não vai deixar você ser tentado a mais do que você suporta. E Ele vai prover para você também o escape, providência, uma forma de você vencer essa tentação. Conclusão. A tentação envolverá muito mais do que uma satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura e terá consequências que poderão ultrapassar gerações.
Por isso é necessário que entendamos e creamos que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra Ele, caindo em tentação. Lembra o que eu falei? Não é pecado você se inscrever no canal, deixar o like, comentar e divulgar esse vídeo para estar abençoando mais vidas. Que Deus nos abençoe, continue nos dando sabedoria e força para nós suportarmos as tentações. Até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.